Marcos capítulo 1. O princípio das boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito nos livros dos profetas Malaquias e Isaías: Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, e ele preparará o teu caminho. E voz do que clama, voz do que pranteia no deserto: preparai o caminho do Senhor Jeová, endireitai as suas veredas. Então apareceu João batizando no deserto e proclamando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele continuamente toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram todos batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia uma roupa com pelos de camelo e um cinto de couro ao redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E proclamava dizendo: Eis que ele vem após mim, e é mais poderoso do que eu, diante do qual não sou digno de inclinar-me para desatar as correias das suas alparcas. Eu vos batizei em água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu, depois daqueles dias, que veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E imediatamente ao sair da água, João viu os céus partindo-se em dois, e o Espírito Santo, como uma pomba, que repousava sobre ele. E ouviu-se uma voz que vinha dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me deleito. E imediatamente o Espírito Santo o impulsionou para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias e 40 noites, e era tentado por Satanás. E estava entre feras, e os anjos ministravam para ele. Mas assim que João foi entregue às autoridades, veio Jesus para a Galiléia, proclamando o evangelho do reino de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está ao alcance das vossas mãos. Arrependei-vos e crede no evangelho. E quando passava junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos transformarei em pescadores de homens. E eles deixaram as suas redes e imediatamente os seguiram. E quando ele foi um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco remendando as redes. E imediatamente os chamou, e eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com seus jornaleiros e seguiram após ele. E entraram em Cafarnaum, e imediatamente no sábado entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. E ficaram maravilhados da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E havia com eles na sinagoga um homem possesso por um espírito imundo, o qual gritou dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, é o consagrado de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo: Emudece e sai dele. Então o espírito imundo, depois de lançá-lo por terra, em meio a convulsões e grandes clamores, saiu dele. E todos eles se maravilharam a ponto de perguntar em si mesmos, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois ele com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E rapidamente difundia-se a sua fama por toda a província ao redor da Galiléia. E imediatamente saíram da sinagoga e foram à casa de Simão e André com Tiago e João. A mãe da esposa de Simão estava acamada, com febre, e imediatamente lhe falaram a respeito dela. Então ele veio e tomou-a pela mão e a levantou, e imediatamente a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Sendo já tarde, depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e os possessos de demônios, de modo que toda a cidade se ajuntou à porta. E ele curou muitos doentes atacados de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia aos demônios que falassem, porque eles o conheciam. De manhã, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali pôs-se a orar. E Simão e seus companheiros seguiram à sua procura, e quando o encontraram, disseram-lhe: Todos procuram por ti. E ele disse-lhes: Vamos a outras partes das redondezas, às cidades vizinhas, para que eu também pregue ali, porque para isso eu vim. E foi por toda a Galiléia, e pregava nas sinagogas deles, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, pondo-se de joelhos, rogava-lhe, dizendo: Se quiseres, podes limpar-me. Jesus, motivado de grande compaixão por ele, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Eu quero, ser limpo. Assim que ele falou, imediatamente a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo.
E Jesus o advertiu rigorosamente e logo o deixou ir, dizendo-lhe: Olha, não diga nada a ninguém, mostra-te ao sacerdote e leva a oferta concernente à tua purificação, aquilo que Moisés determinou para servires de testemunho. Mas ele, ao sair dali, começou a proclamar o acontecimento por toda parte e a divulgá-lo, de tal maneira que Jesus já não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas conservava-se fora, nos lugares desertos, e vinham de todos os lados ter com ele.